Bom, para mí es un placer presentar al profesor Yuri Tamsten, de la Universidad Federal Fluminense. Yuri Tamsten está en la fase final de su tesis doctoral. Su orientador es el profesor Max Sousa. Él trabaja en el área de finanzas. Yuri es uno de sus alumnos más brillantes de la UFI. Él tiene trabajos en el área de control con el profesor Cara, quien está hablando conmigo, con Pitágoras, con Denilson. Tenemos algunos trabajos ya sometidos, algunos aceitos, también trabaja en el área de control. Pues en esta ocasión, Yuri va a hablar sobre temas ligados a finanzas. El título de su palestra es On the Optimal Trade Execution Problem. Adelante, Yuri. Obrigado pela introdução gentil, professor Juan. Então, vou falar sobre o problema de execução ótima. E aí, como acho que a maioria das pessoas aqui é de um público geral, provavelmente não ligado a finanças, eu vou, basicamente, a minha apresentação, a primeira parte eu vou situar o problema, então falar de coisas básicas de mercado e tudo mais. E na segunda parte eu entro nas contribuições que a gente fez a esse problema recentemente. Então, o básico da microestrutura de mercado é que, bom, houve a eletronificação dos mercados, então, basicamente, hoje em dia, as operações ocorrem eletronicamente. Há a questão da descentralização, ou seja, você quer comprar um determinado ativo, negociar um determinado ativo, existem diversos lugares por onde você pode fazer a mesma coisa, o que gera diversas questões ligadas à informação e tudo mais. A gente vai focar no caso dessas exchanges, né, as bolsas, onde a negociação ocorre através dos livros de oferta, né? Existem outras alternativas que eu não vou abordar muito aqui. Aí aqui eu coloco um exemplo, né? Então aqui, por exemplo, essa exchange é a FTX. Se você quiser negociar Bitcoin comprando com BRZs, seria como o real brasileiro, você tem o livro, e aí aqui em verde são as pessoas que estão dispostas a comprar esse ativo, que é o lado do bid. Então, eles postam o quanto eles estão dispostos a comprar. Então, por exemplo, aqui no primeiro nível, tem 1,2454 bitcoins, eles estão dispostos a comprar por esse preço. Então, se você quiser vender, uma das maneiras que você pode interagir com o livro é tomando essa ordem, chegando aqui e vendendo para o cara a esse preço. Mas se você quiser vender um volume maior do que isso, você vai ter que vender por um preço pior até esse volume que está postado aqui e assim sucessivamente. E, analogamente, o lado vermelhinho são aqueles que estão dispostos a vender. Se você quiser comprar, você pode interagir com o livro tomando essas ordens. E outra possibilidade é você também ser uma das pessoas. Então, se você quiser comprar, você não precisa necessariamente atacar o lado ESC aqui, o vermelhinho. Você pode postar uma ordem de compra e esperar chegar alguém no mercado querendo tomar a sua ordem. Aqui eu exemplifico o mecanismo como isso é feito. Então, se você quiser tomar uma das ordens que está no livro, você enviaria uma ordem a mercado, você diz o quanto você quer, no caso aqui, comprar, e aí ele já te estima o preço que você obteria. É uma estimativa, porque esse livro de ofertas muda muito, né? Então, até você colocar esse volume e mandar a sua ordem, ele pode mudar. E se você quiser postar uma ordem no livro e deixar ela lá esperando alguém chegar e tomar a sua ordem, você postaria uma ordem a limite. E aí você diz o quanto você quer comprar e por qual preço você quer comprar. Então, aqui, por exemplo, 167 mil BRZs, a gente entraria aqui no livro, nesse nível aqui, entre essa ordem de 167.070 e 166.605, e ficaria ali esperando chegar alguém querendo tomar a nossa ordem. Então, em suma, a diferença entre esses dois tipos de ordem é que para as ordens a mercado, você consegue a garantia de que você vai ser executado, enquanto que para as ordens a limite, quando você está esperando ali no livro chegar alguém, você não tem garantia de nada, o preço pode fugir de você e você nunca ser executado. Só que, por outro lado, o preço que você obtém numa ordem a limite, sempre que ela for executada, é aquele preço que está lá. Enquanto que para as ordens a mercado, você tem que ir andando no book, né, integrar o book, e aí você vai obtendo um preço cada vez pior. Aí aqui eu dou um panorama simplificado dos agentes que participam do mercado. Então, basicamente, a gente tem os market makers, que são basicamente agentes que ficam o tempo inteiro postando ordens a limite, ou seja, preenchendo o livro de ofertas, provendo liquidez para o mercado. Os negociadores informados seriam aqueles que negociam uma vantagem informacional. Então, pode ser alguém, por exemplo, que tem informação privilegiada, mas pode ser alguém que tem um modelo bom, que consegue capturar ali tendências a curto prazo no preço, e aí esse seria um negociador informado.
em contraposição aos retail traders, né, o noise traders. São aqueles que, bom, sei lá, um investidor pessoa física, um investidor individual, que está fazendo alguma coisa ali meio que imprevisível e aí acaba adicionando uma incerteza no fluxo de ordens. A maior parte das negociações são feitas pelos market makers na maioria dos mercados, né? Então, sei lá, em mercado acionário, sei lá, americano, é cerca de 90% do volume médio negociado diariamente. E aí, entrando no problema de execução, o problema que a gente aborda é o seguinte: se você imagina que tem um investidor institucional que quer executar uma quantidade muito grande de um ativo. Então, quando ele chega no mercado, ele não pode simplesmente atacar o livro agressivamente, porque senão ele tomaria um custo enorme, porque o volume que está disponível em cada nível para ele executar, por exemplo, se ele quiser vender, o volume que está disponível lá nos bids é limitado, então ele teria que andar muito fundo no livro e ele obteria preços muito ruins. Então, por outro lado, ele não pode ficar também postando ordens a limite ou esperando ou executando muito devagar, porque o preço do ativo é incerto, ele anda e aí ele não sabe para onde esse preço vai. Então, existe esse trade-off entre executar muito rápido, tomando muitos custos, e executar muito devagar e ficar exposto a risco de preço. Uma outra dificuldade é que esses custos, eles são não somente FIIs, assim, taxas que são claras, mas são esses custos indiretos, como, por exemplo, qual é o custo que eu tomo quando eu ando no livro? E aí, mais ligado aqui a quando a gente aborda esse problema, a gente sempre tem que ter um benchmark, né? Ou seja, qual é o preço médio que você quer obter no seu programa de execução. Aí eu coloquei vários populares aqui, a gente vai focar nesse arrival price, ou seja, o preço de chegada. Supondo que a gente chega no mercado, vê qual é o preço do ativo naquele momento, e aí eu falo, bom, se eu quero vender uma certa quantidade desse ativo, eu quero obter o preço mais próximo possível em comparação ao preço que eu vi quando eu cheguei no mercado. E nessa direção, a contribuição seminal foi a do Omni-Grain Increase, os que abordaram esse problema da maneira da linha que a gente vai seguir. E o que eles propuseram foi analisar os custos indiretos, dividindo eles em duas partes, o impacto temporário e o impacto permanente. O impacto temporário é basicamente a ideia de que, quando a gente vai comprar um certo volume do ativo, a gente chega no livro de ofertas, e aí, quanto mais a gente vai comprando, a gente vai tomando um custo em comparação com o melhor preço. E aí eles modelam esse custo de forma funcional como função do volume que você está negociando. Aí aqui eu exemplifico com os dados do par BTC-BRZ na FTX, uma dessas curvas, né? Então, basicamente, aqui no eixo X é o volume que a gente estaria comprando para uma foto do book, e aqui no eixo Y seria o custo em comparação com o melhor preço que a gente tomaria. Aí aqui no segundo eu coloco várias realizações dessa função entre meio-dia e meio-dia e 15. Então, assim, ela muda, mas é razoavelmente estável e a gente consegue modelar ela adequadamente. E aí, basicamente, esse é o impacto temporário. Só que o impacto temporário, ele não leva em conta como que a informação que você está dando para o mercado quando você executa uma quantidade grande é assimilada pelo preço, né? Ou seja, pelos outros agentes que também estão no mercado. E aí eles introduziram a ideia do impacto permanente, onde, supondo um modelo de Bachelier para o preço, ou seja, que o preço é basicamente um browniano aritmético, ele supõe que a taxa de negociação do agente adiciona um drift no preço. A gente não vai considerar muito aqui, posso entrar nessa questão se alguém tiver interesse, mas basicamente na ideia do impacto temporário, que ele assume que quando o agente consome alguns layers do book, alguns níveis do book, automaticamente esses níveis são repostos, que é uma hipótese que foi conhecida como resiliência do book, né, do livro de ofertas. Existe uma linha alternativa de pesquisa que é de impacto transiente, que eu não vou abordar aqui. Então, entrando já na solução do Omni-Grain Increase em si, a modelagem dele seria a seguinte: o modelo de Bachelier para os preços, o controle do agente seria a taxa de negociação dele, e aí o dinheiro dele mudaria dessa forma, onde NIDT é basicamente o quanto ele está negociando no intervalo TT mais DT. E aí o preço que ele obteria seria o preço que você olha no livro, mais o impacto que você obtém por negociar a essa taxa NI. Então, se NI for positivo, você está comprando. E se NIDT é positivo, aí você compra, você paga, por isso esse menos aqui na frente, e paga esse preço S mais H de NI.
E aí o benchmark nosso é o arrival price, então basicamente a gente tem X de cash, a gente está segurando um inventário Q, e aí a maneira que a gente vê o valor desse inventário é olhar para o preço do book, que é o S, e aí multiplica Q vezes S. Aí é claro que a gente não consegue, né, comprar por S, né, o ativo, porque a gente toma esse impacto. Mas esse seria o nosso benchmark. E aí no critério de performance, eles basicamente querem maximizar essa revenue aí do programa, penalizando pelo inventário ao longo do horizonte, o inventário terminal. E aí, em geral, coloca-se esse parâmetro aqui de penalização terminal A maiúsculo, então, a gente não restringe para que o programa seja completado de fato no tempo terminal. A gente deixa uma relaxação aqui com esse parâmetro A maiúsculo, mas a gente pode estudar o limite quando esse A vai para infinito e aí, consequentemente, qual seria a solução correspondente do problema. Singular, né? Então, supondo um modelo lei de potência, que é razoável pelas curvas que a gente viu, né? Para o impacto temporário, a gente consegue provar que a função valor se exprime dessa forma, e onde essa Z aqui é a solução de uma EDO simples, né? E consegue derivar a taxa de negociação a partir disso. E aqui é um exemplo do modelo, né? Então, ele te dá uma curva, aqui no caso, se eu quiser vender 10 BTCs, ele te dá uma curva de execução e a taxa correspondente. Então, aqui mais falando sobre como a gente estrutura esses programas, basicamente a gente tem a ordem, ali no caso era 10 BTCs, então a gente tem uma ordem original, que é a parent order, a gente divide ela em slices, e cada slice desse, a gente subdivide em child orders, né? Ou seja, ordens menores ali. E aí executar cada ordem menor é um desafio, principalmente operacional, porque justamente pela questão de descentralização que eu mencionei no começo, você tem várias bolsas, vários lugares onde está sendo negociado, então aí geralmente usa algoritmos de grafos, essas coisas, para conseguir rotear as ordens e pegar os melhores preços, né, nas exchanges. Mas não, e também, dependendo das restrições do trader, você pode executar essas child orders usando as ordens a limite, usando as ordens a mercado, dependendo do nível de urgência e tudo mais. Só que no modelo de Almgren Increase, ele supõe, por exemplo, que a volatilidade do ativo é constante, vários parâmetros são constantes, o que não é totalmente realístico. Então, uma das abordagens que é usada na prática é usar MPC, né? Model Predictive Control, que basicamente a gente calcula a curva de execução, implementa o primeiro slice, aí para calcular o próximo slice, a gente recomputa a curva de execução com os novos parâmetros de mercado e aí implementa o slice da nova curva e vai fazendo isso sucessivamente. O bom disso é que já torna o modelo adaptativo e que até certo ponto é fácil de implementar. Aí aqui eu coloco um exemplo de um backtest simplificado e a gente vê que ele já adiciona uma inteligência ao modelo, né? Ele sabe quando acelerar em certos momentos ou quando dar uma desacelerada. E aqui seria a curva de execução. Então, quando o impacto está mais baixo, ele dá uma acelerada. E aí ele dá uma freada quando está com mais impacto e menos volatilidade no mercado. Mas essa metodologia MPC tem certos drawbacks. Por exemplo, ela não leva em conta a dinâmica dos parâmetros na otimização, né? Você reestima os parâmetros de mercado a cada slice, só que quando você otimiza, você supõe que tudo é constante para calcular a curva. Então, ela não leva em conta a dinâmica dos parâmetros que ela está implicitamente supondo que são estocásticos. Um outro problema é que é uma coisa que não inviabiliza ela, mas é um custo adicional, porque você tem que, a cada passo, né, a cada slice, você tem que recomputar a curva de execução. E também, dependendo de como você está alimentando o MPC com os parâmetros, você pode ficar exposto a risco de latência. Por exemplo, se você usa o snapshot do book para estimar um parâmetro, pode ser que quando o snapshot que você recebe, até você estimar e mandar a ordem, o book já mudou. Então, aquele parâmetro pode não refletir tanto a condição atual do mercado. Aqui são duas referências assim muito boas para quem tem interesse aí, não só no problema de execução, mas em negociação algorítmica em alta frequência em geral, que eu sugeriria essas referências, se alguém quiser ler sobre isso. E aí agora eu já entro nas nossas contribuições na segunda parte da apresentação, né? Onde, então, basicamente, em contraposição ao MPC, a gente já diretamente está supondo ainda um modelo de Bachelier, mas que a volatilidade é estocástica e também um impacto temporário naquela forma Power Law, né? Só que a gente supõe que o coeficiente capa aqui é um processo estocástico também,
e usa o Arrival Price como nosso benchmark e modifica só o critério de performance adequadamente para acomodar aqui a volatilidade agora estocástica, né? E aí nós vamos considerar os dois casos, né? O caso regularizado, onde esse A maiúsculo aqui é finito, e o caso restrito, onde a gente requer que a execução seja total, né? Ou seja, que a gente de fato execute todo o inventário até o final. Então, a nossa modelagem, basicamente, dessa estocasticidade é que a volatilidade e o parâmetro de impacto são funções de um processo marcoviano, uma difusão marcoviana multidimensional. Denota por L caligráfico o gerador infinitesimal dela. Para o caso do problema regularizado, o conjunto de controles admissíveis é o básico, né? Então, basicamente, são os processos estocásticos progressivamente mensuráveis na filtração lá do browniano, quadrado integráveis. Para o problema singular, onde a gente vai requerer a execução total do inventário inicial. Então, a gente vai trabalhar nesse espaço L1 mais φ, e o total negociado tem que ser o oposto do quanto a gente começou, né? Então, se a gente começa com um inventário positivo, vamos dizer, 10 bitcoins, a gente quer vender tudo, né? Então, o total negociado tem que ser menos 10. Se a gente começa com menos 10 bitcoins, a gente quer comprar 10 bitcoins. Então, o total negociado tem que ser igual a 10 bitcoins. Então, essa é a restrição que a gente adiciona aqui nesse conjunto. Aí a gente consegue provar, nesse caso, que se essa EDP aqui, para esse hamiltoniano, tiver uma solução, aí aqui eu estou falando de soluções no sentido de viscosidade, então a gente consegue provar um teorema de verificação onde a gente prova que a função valor toma essa forma. E aí o nosso teorema é basicamente que, de fato, essa equação tem uma solução, uma única solução limitada e contínua no sentido de viscosidade. A nossa abordagem segue os seguintes passos. Primeiramente, a gente obtém uma super solução para essa equação, que permite a gente identificar um coeficiente e, de certa forma, a gente lineariza a equação e aí monta um esquema iterativo e aí usa um argumento de monotonicidade, junto com o teorema de Feynman-Kat, né? A gente consegue provar uma monotonicidade da sequência pontualmente e uma certa limitação que permite a gente concluir que ela converge uniformemente a sequência. E aí o limite é a solução de uma equação de ponto fixo. E aí, usando novamente o teorema de Feynman-Kat, agora de trás para frente, a gente consegue estabelecer que a solução dessa equação de ponto fixo é uma solução da nossa EDP, e de fato a única solução. E uma coisa interessante também da nossa contribuição é que esse nosso método dá para a gente um método numérico para calcular a solução. E o esquema iterativo aqui é exatamente esse. Então, a gente basicamente começa com o chute inicial, joga no hamiltoniano aqui, na não linearidade, né? E aí calcula a solução de uma equação linear com esse truque engenhoso de somar um certo C vezes Z aqui, né? Então, o C vezes Z no lado direito da equação, a gente usa o passo anterior, e aí a função que a gente está calculando no passo atual teria multiplicado por esse coeficiente no lado esquerdo, né? E aqui eu também noto que nessa EDP que a gente está olhando, o dado terminal dela é menos A. Então, se a gente manda o parâmetro de regularização terminal para infinito, a gente já sabe de antemão que ela explode no tempo terminal. Aí aqui são algumas ilustrações. Esse manuscript já está, o pré-print já está disponível no archive, então se quem tiver interesse pode olhar com mais detalhe essas ilustrações e algumas discussões. Aqui eu ilustro, por exemplo, com respeito ao parâmetro de penalização terminal, já dá para ver essa monotonicidade, né? Onde quando a gente aumenta a curva de execução dá uma diminuída. E aqui também já noto os histogramas para o inventário terminal, onde, então, quando a gente aumenta de 3 para 10, já dá para ver aqui pelo eixo X que é consideravelmente menor o inventário terminal, então, com A suficientemente grande, em termos práticos, já é uma solução satisfatória. Aí aqui eu exemplifico com respeito ao parâmetro de impacto, né? E aí lembrando que eu só estou mudando esse parâmetro, nenhum outro. Então, por exemplo, aqui eu ilustro nesse histograma os inventários terminais com respeito ao parâmetro de impacto. Se você toma mais impacto para o mesmo parâmetro de regularização
o que acontece é que o histograma aumenta a variância e tem uma média maior, né? Porque você está tomando mais impacto, ele tende a desacelerar um pouco o programa dele. Aqui o efeito da aversão ao risco, que é o natural, né? Então, quanto mais aversão ao risco, mais o agente acelera e negocia mais rápido no início do programa para garantir com mais certeza de que ele vai obter um preço o mais próximo que ele consegue do preço de chegada e garantir que ele vai executar o mais rápido possível o inventário dele. No caso, ele está querendo vender, né? Então garantir que ele vai vender o mais rápido possível. Agora, abordando o problema singular, né? Ou seja, o problema em que a gente restringe, requer que o inventário terminal seja zero, basicamente a nossa abordagem é, denotando por ser superíndice a função, a solução correspondendo a um A maiúsculo, a gente prova que pontualmente essa função é decrescente e a gente consegue identificar a exata taxa que ela explode no tempo terminal quando esse parâmetro vai para infinito. E aí isso permite a gente tomar um limite dela e aí com isso a gente identifica o limite das taxas implicadas por essa função ZA e a gente prova que está bem definido, não só está bem definido, como é admissível naquele conjunto de controles restritos, e aí, com certos argumentos de análise, a gente prova que, usando o tema da convergência monótona e tudo mais, a gente prova que essa taxa limite é, de fato, a taxa ótima para o problema singular. E aí, essa esse seria o pré-print que está disponível para, se alguém tiver interesse, a gente pode discutir aí. E aí, já entrando na segunda contribuição, a gente se concentrou na direção dessas aproximações singulares que refletem certas características observadas nos dados, como, por exemplo, que a volatilidade e o parâmetro de impacto revertem rápido a média, que é razoável modelá-los dessa forma. E aí, basicamente, a gente introduz esse scaling aqui, né, no drift e na volatilidade da nossa difusão markoviana, e a hipótese aqui é que, para epsilon igual a 1, né, que esse y1 tem uma única distribuição invariante π, e a gente supõe que o gerador infinitesimal L caligráfico que eu introduzi anteriormente tem um gap espectral positivo, né? Então, por exemplo, o zero é um alto valor simples, né, com as constantes sendo o único alto vetor correspondente. Aqui são os exemplos, então, de processos simulados, né, e aí com um certo parâmetro epsilon pequeno e tal, e que na prática a gente observa padrões exatamente assim e a gente pode avaliar estatisticamente até onde esses modelos são razoáveis. E aí a aproximação de ordem zero a gente consegue identificar como sendo justamente a solução desse sisteminha de EDOs. E aí o que é interessante é que basicamente é a solução encontrada por Armstrong e Chris, só que em vez da gente usar direto o kappa e o sigma, que lá eles supunham constantes, a gente aqui usa uma média, né, uma média ergódica, ou seja, os parâmetros efetivos, onde a gente pega a forma funcional que a gente modelou esses parâmetros como função de y e calcula essa integral contra a medida ergódica, que é a única distribuição invariante do y1 lá, né? Então, isso é bem mais interessante, porque, por exemplo, se você quiser aplicar o MPC, em vez de você olhar para um snapshot do book, estimar o parâmetro e incorrer em risco de latência, você pode olhar para uma janela para trás, fitar um modelo e aí calcular essa média efetiva contra essa medida utilizando os parâmetros encontrados na sua estimativa. E aí, bom, se o modelo se comportar de fato razoavelmente bem, você tem uma maneira de calcular esses parâmetros bem mais estável e com menos risco de latência, porque você está usando mais dados e tudo mais, e já está levando em conta a dinâmica desses parâmetros aqui, né, nesse cálculo dessa média efetiva. Então, para o próprio MPC, essa seria uma contribuição interessante. Aqui exemplificando para o caso quando o φ igual a 1, né, então naquelas curvas côncavas a gente estaria usando um modelo linear, né, pode ser razoável para alguns ativos, a gente obtém a solução que é bem conhecida aí do paper do Armstrong e Chris, só que em vez de usar de novo, né, a volatilidade que lá ele supõe constante 1 sobre o parâmetro de impacto, a gente usa essas médias efetivas aqui. Aqui são algumas ilustrações deles, né, do modelo funcionando.
Aqui a variação com respeito à aversão ao risco, que, de novo, é o que a gente esperaria, né? Aqui são alguns histogramas, então, com o aumento da aversão ao risco, o inventário terminal, a gente garante que o inventário terminal fica menor, mas, em contraposição, se você aumenta muito a aversão ao risco, aqui visualmente a gente consegue ver que ele vai ganhar menos, né, no programa, mas com a maior garantia de que ele vai executar. Mas, para uma aversão ao risco muito pequena, aqui eu estou colocando a performance relativa em basis points, né? E aí, com uma aversão ao risco muito pequena, o que eu mostro nesse primeiro histograma, ele consegue ter uma maior garantia de que ele vai executar mais inventário, e a média da performance relativa é positiva, né? Então, ele ainda ganha mais. Então, ilustra o fato de que, mesmo para um agente que seria neutro ao risco, vale a pena ele usar alguma aversão ao risco ali, né? E aí, aqui seria a correção de ordem 1, que a gente também consegue identificar. Então, seria a correção de ordem 0, mais um termo proporcional ao epsilon, né, o parâmetro que seria 1 sobre a velocidade de reversão à média. E aí aparecem essas funções que são soluções de equações de Poisson correspondentes e uma certa camada limite que a gente identifica na expansão. Só que aqui a assintoticidade que a gente prova é uma assintoticidade nessa norma LP da Z-E1 calculado ao longo dos caminhos da nossa difusão, né? Uniformemente no tempo. Então, no caso, aí estaria em aberto se essa aproximação de ordem 1 também funcionaria de alguma forma pontualmente e tudo mais. E aí, essa última contribuição está ainda em fase de finalização, mas em breve a gente deve subir aí o preprint no archive, se alguém tiver interesse de dar uma olhada. E aí, foi isso aí. Obrigado a todos aí pela atenção. Muito obrigado, Yuri, por la excelente palestra. Está abierto el audio para preguntas, por favor, los que quisiesen hacer preguntas, o audio está abierto. El audio está abierto para la área de preguntas, por favor. O Yuri, una consulta. Yo no soy especialista en esta área, no conozco tanto, más mis preguntas son más así, bien superfluas, bien generales. ¿Quién que usa esos modelos? ¿Bancos, corretora de bolsa? ¿Quién que usan ese tipo de modelos en la práctica? No los teóricos, sino en la práctica. ¿Quién que usaría? Sim. Não, então, execução é uma coisa que em qualquer instituição que negocie grandes volumes tem que lidar com isso, né? O que acontece é que, como é difícil, né, construir esses algoritmos, muita gente compra os algoritmos de outras instituições, né? Mas todas as instituições grandes desenvolvem isso, né? Então, basicamente assim, só que a execução ela é um processo separado dos outros. Então, por exemplo, você tem as decisões de negócio, vamos supor, num fundo, né? O cara decide que ele vai fazer uma certa realocação dos ativos que ele tem, e aí ele gera a necessidade de comprar um volume muito grande de algum ativo, vender um volume muito grande de outro ativo, e aí essa decisão chega no processo de execução. E aí ele se pergunta como eu faço isso, né? Para lidar com todos esses problemas que eu descrevi. E aí que entra a questão do algoritmo de execução. Mas todas as instituições que negociam grandes volumes precisam de um algoritmo de execução. Entendi. Mas uma curiosidade, vocês fizeram uma contribuição mudando um pouco o modelo que já estava estabelecido, verdade? Sim. ¿Tem como fazer alguma comparação? ¿Qué modelo es mejor o no tem como hacer esa comparación, por decir? Para alguno puede ser mejor y para otro puede ser mejor, o tem como comparar si el modelo fue aprimorado, alguna cosa así? Não, definitivamente, sim. A gente usa até como o benchmark, né, que eu estava falando, que é justamente como, basicamente, a comparação base esse modelo. Mas, assim, acaba sendo fácil superar esse modelo, porque ele supõe que tudo é constante, até dependendo do mercado, né? Por exemplo, o mercado de criptoativos é um mercado em que a volatilidade é muito estocástica, né? Como, por exemplo,
esse padrão que eu tinha ilustrado aqui, que é simulado, né, mas poderia trazer o estimado dos dados de mercado de fato, e é um padrão basicamente assim, né? Então, como esse modelo supõe que tudo é constante, só de você ter um modelo que se adapta às atuais condições de mercado, ele já acaba superando. Então, por exemplo, aqui na prática, quando as pessoas usam o modelo deles, foi isso aqui que eu tinha dito, né? Usam uma metodologia desse tipo, onde em cada passo eles reestimam os parâmetros de mercado e recalculam a curva, para basicamente conseguir incorporar alguma adaptatividade, né? Que é um imperativo, né, do mercado, e que o modelo básico não comporta, né? O modelo básico te dar uma curva suave que você tem que dizer quais são os parâmetros no tempo zero, né? Mas aí sim, dá para comparar. Excelente, excelente. Bom, algunas preguntas más, por favor. Pueden hacer preguntas, cualquier tipo de preguntas ligadas a la palestra de Yuri. El micrófono está abierto. Pueden escribir también en los chats si desearen. Ok, noten el chat, mostrando halagos. Excelente palestra, Yuri. Excelente palestra, parabéns. Bueno, si no hubiesen más preguntas, agradecemos a Yuri nuevamente por la excelente palestra, bastante interesante, en un campo tan importante como las finanzas. Parabéns, Yuri, obrigado por su palestra.